Entendendo a Bíblia em boa companhia e a promessa do Messias. Ei, não é a promessa do Messias, é a promessa do Messias, é a grande promessa, a maior de todas dentro do nosso contexto de história, é a promessa de Jesus, a promessa de restauração, a promessa de nos tornar de novo participantes da família dos céus. Vamos ser novamente edênicos, não mais desse mundo de caos e de pecado e de trevas. É a promessa feita no Gênesis, esmagarei a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, verso 15. A serpente que enganou Eva, a serpente que trouxe o pecado ao mundo, Satanás, será esmagado. Será não? Foi esmagado e já está julgado, porque Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz. Justamente aquela cruz que Satanás erigiu, como a forca que foi erigida também para o tio de Esther, vai ser a condenação ao meio pelo qual Jesus venceu o mal e o pecado, e o meio pelo qual ele traz para mim e para você a redenção, a salvação. Naquele meio cruento, os meus pecados foram lançados na cruz e a glória de Jesus, o não pecador, o santo, é o meu couro, é a minha pele que me reveste diante do universo com a maravilha da obra da redenção através do Pai. Para isso, a lição da escola sabatina, a promessa, a aliança eterna de Deus, é a aliança de Jesus, falando em Gênesis capítulo 28, 14, e também no capítulo 12, 3, 18, 18, 22 e 18, que leremos depois. Mas no 28, 14, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Em você, Abraão, e na sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? É Paulo quem explica. Está lá em Gálatas capítulo 3, 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros da promessa, herdeiros da redenção, herdeiros da salvação. Isso Paulo vai ampliar mais em Gálatas 3, 8 a 9 e depois 27 e 29 também do capítulo 3. É um sermão de Paulo especialmente feito para nos mostrar o poder salvífico do nosso Jesus, o poder que nos transforma de pecadores em grandes e gloriosos seres amparados na sombra do Onipotente. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui novamente para aprender de Ti. Pedimos o Teu Santo Espírito, ó Deus, Espírito Santo, coloca em nós o Teu sentir, a Tua sabedoria. Faz com que a palavra de Deus seja ela que nos guie e não os sentimentos humanos. Mas que o Senhor nos abençoe com a Sua palavra, traga luz e nos vivifique a força e a esperança a todos que estão assistindo. Sintam o Teu poder vivificante, o poder que ressuscitou Lázaro, que está nas Tuas mãos para ressuscitar a todos nós, não só naquele dia, mas aqui nesse mundo, quando estamos sossobrando no mundo de pecado. Abençoa-nos, peço, e faz com que todos sintam no coração aquilo que nós estamos lhe pedindo, a força do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Ao dirigirmos as palavras de Deus, diante de Deus, nós temos uma responsabilidade. Aqui, a responsabilidade maior é trazida em Gênesis capítulo 12, verso 3, é mostrar Jesus ao mundo. Pois antes, nós vamos ver o que Lucas fala de Jesus. Olha que coisa interessante, em Lucas capítulo 3, versos 23 e seguintes, Jesus é descrito, a sua história é descrita, então Lucas, o discípulo de Jesus, ele nos conta a história desde de José, pai de Jesus, portanto falando do nascimento de Jesus, até Adão, e mais, fala que Adão era filho de Deus. Ele vai dizendo que José era filho de Eli, que era filho de Matate, que era filho de Levi, filho de Melquido, e não vou ler toda a genealogia, você pode comparar ali depois, mas ele termina falando filho de Deus. Então, esse Filho de Deus nós vemos muito fortemente no que está expresso no verso 23 do capítulo 3 de Lucas. Ele era como se pensava filho de José. Então, Jesus era como se pensava filho de José, mas não era filho de José. Ele era filho do Deus, como ele termina dizendo lá no final, no verso 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Portanto, Jesus e Adão são filhos de Deus.
E você e eu somos filhos de Deus na mesma promessa de Abraão, porque fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, tirados do lodaçal do pecado, do lodaçal das trevas, agora vivemos no lodaçal do pecado. Precisamos de novo ser tirados e sermos feitos um novo boneco conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ter restaurado em nós aquilo que o Gênesis descreveu da criação. Gênesis 1:1, no princípio era Deus pairava, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No princípio criou Deus todas as coisas, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus disse, haja luz. Depois tomou do pó da terra, formou o barro e formou o boneco, Adão, soprando-lhe o fôlego, o espírito de vida que vem de Deus. E então o fôlego de vida, o pneuma, o ar, entrou nos nossos pulmões e nos vivificou. E quando olhamos, Adão reconhece, depois da criação de Eva, em Eva a imagem de Jesus. E Eva reconhece em Adão a semelhança do próprio Cristo, o Criador. O pecado nos faz distinguir agora homens maus, violentos. Tudo destoou daquele jardim do Éden, um local especial, o melhor lugar do mundo, o lugar onde tudo era perfeito. Todo o planeta era perfeito, mas ainda Deus plantou no meio um jardim. Plantou no planeta perfeito um jardim e colocou a árvore da vida para que o homem pudesse ter vida. E de todo o fruto comerás, menos do pecado, do conhecimento do mal. Isso não me interessa que você conheça, porque ele desfigurará em você a minha imagem e semelhança. Com o pecado, nós então temos a descrição de Lucas, que por Cristo nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Mas não fica por aí, nós temos também Mateus descrevendo a genealogia de Jesus, e ele começa dizendo de Abraão, ele não começa lá de Adão, ele começa de Abraão e segue. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé, é através dele que nós herdamos aquele dom gratuito de Deus, Jesus. E ele termina dizendo no verso 16 do capítulo 1 de Mateus: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. De Maria nasceu Jesus, não de José. É estranho porque as genealogias, elas citam o gênero masculino dos patriarcas, das pessoas. No entanto, são citadas mulheres lá em Lucas, como Raabe, a prostituta, Ruth, que não eram dentre os israelitas, mas são pessoas que foram colocadas para mostrar que a salvação de Jesus não é apenas para os judeus, ela vem de todos os povos. Jesus é o cosmopolita que salva a todos. A sua graça, ninguém fica fora. Pela fé de Abraão, todos são feitos novamente filhos de Deus. É por isso que termina no verso 16: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, não de José, da qual, que é chamado Cristo. Cristo, o Salvador, aquele que nos redime, aquele que nos cumpre a promessa feita a Abraão. Pois bem, nós vamos agora para o verso... veja bem, se nós pensarmos nessa redenção, temos as outras promessas: esmagarei a cabeça da serpente, está sendo cumprida. Temos a promessa da Arca de Noé, que já falamos, da aliança. Ali estavam os salvos, aqueles que obedeceram. Mas que adiantaria para Noé e sua família serem salvos do dilúvio, ou para nós todos estarmos herdando a salvação do dilúvio como estamos, sobreviventes do dilúvio pela descendência de Noé? Se não houvesse redenção para o planeta, um planeta que voltasse a ser um Éden, aquilo que nós ansiamos no nosso coração, que está dentro do nosso sentido, do nosso sentimento, faz sentido para nós que nós tenhamos vida eterna. Não aceitamos a morte de forma alguma. Também não queremos viver no mal, entre os maus. Nós precisamos ver o fim do mal e dos maus. O julgamento de Satanás já está feito. E os maus que seguem o seu caminho não têm outro caminho senão o caminho do próprio Satanás, que é a derrota, é a perdição, é a morte eterna. Mas nós encontramos a salvação no âmago, no nosso íntimo, no nosso ser. Esperamos uma nova terra, um planeta novo sem o mal. É isso que nos alenta desde que essa mensagem chega para nós de Jesus e toca o nosso coração de uma maneira tão íntima
tão pessoal, tão personal que Cristo fala, eu vou fazer, e ele vem e ele cumpre a promessa. Não é outro que vem, mas a própria divindade é quem vem e restaura em nós o amém, assim diz o Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 5. Mas aqui a palavra não fala Abraão, eu que botei Abraão aqui. Veja só, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Para Abraão, simbolizava Jesus. Por meio de Jesus, os povos da terra são abençoados. Depois de Jesus, é através de você, de mim, as pessoas vão de novo olhar para nós e distinguir o rosto de Jesus, ou não. Seremos, então, a meio de comunicação dos céus, porque a palavra de Deus é a expressão máxima dos céus. A natureza mostra do amor de Deus, mas você é a imagem e semelhança de Deus, foi feito assim. Precisa espelhar o rosto de Jesus como Moisés, quando esteve com Deus. Moisés descendo do monte, quando recebeu as tábuas da lei, as pessoas disseram, põe um véu no teu rosto, não conseguimos olhar para ti, a tua luz é muito forte, ofusca. Nós precisamos de algo que nos proteja da tua luz. Essa luz, você é instigado a ter pela comunhão com Deus. Comungando com Deus, nós temos a vida transformada. As pessoas começam a distinguir em nós a ausência do mal e a presença de Jesus, o bem. É a promessa de Deus restaurando o homem à sua imagem e semelhança, para que então possa restaurar o planeta, e restaurando o planeta, colocar você e a mim. Quem dos meus queridos parentes e amigos faleceu, será ressuscitado, é a promessa de Deus. Mas você e eu que estamos vivos, olharemos a pequena nuvem nos céus e logo ela se transformará em milhões e milhões de anjos diante dos nossos olhos, e nós o veremos face a face com esses olhos que nós vemos, segundo o que diz a palavra de Deus. É Jó quem diz, eu o verei com os meus olhos. A Bíblia é cheia dessa promessa, ela é toda repleta da completa vinda de Jesus, a promessa que já se cumpriu, e da segunda vinda de Jesus. E não vos deixarei órfãos, está entre nós o Consolador. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para quê? Para ficar tocando harpinha no céu? Não, meus amigos, no céu, lugar glorioso, nós teremos o Éden aqui na terra restaurado, habitaremos aqui, e 144 mil dentre os escolhidos, os eleitos de Deus, aqueles que passarem pela grande tribulação, viajarão com Cristo pelo universo, derrotando o pecado eternamente. Não existirá mais mal, mas a garantia de que nunca mais o mal existirá é o cântico dos 144 mil que cantarão o cântico do Cordeiro. Aqueles que sofreram como Jesus todo tipo de escárnio. Talvez eu, talvez você, mas com certeza, além dos 144 mil, a grande multidão que louvará para sempre, de sábado a sábado, lua nova em lua nova, comendo do fruto da vida na lua nova, porque cada lua nova teremos um fruto diferente naquela árvore, uma bênção diferente trazida por Jesus. Mas, enquanto isso, os 144 mil estarão pregando a salvação. Tema de estudo de anjos hoje e de contemplação do universo será também o nosso tema de estudo, a regeneração do ser humano por um amor tão grande daquele que não pecou, daquele que tudo pode, que é o Deus excelso e que se entregou por mim e por você. Esse amor incognoscível é o amor de Jesus, é o amor de Deus por nós. Por isso temos também em Gênesis capítulo 22, 18... E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Abraão, de novo, aqui é contemplado com a promessa, por causa da obediência, todos nós somos salvos. Por isso, os filhos da obediência são os filhos de Abraão. Pela fé, obedecemos. Não é que obedecemos e por isso somos feitos filhos. Não, os que obedecem são parecidos, mas aqueles que guardam a fé pela graça, eles são contemplados com a distinção de filhos através da promessa que se cumpriu em Jesus, feita a Abraão. Vamos ver o que Paulo nos fala e explica isso de uma maneira melhor e mais graciosa do que eu consigo fazer.
Gálatas 3, versos 6 e seguintes. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Você crê em Deus? Você está cheio de pecados, não quer se apresentar diante de Deus. Coloca um véu sobre o teu rosto porque não conseguimos contemplar a sua glória. Tira o véu, porque Jesus rasgou o véu do santuário. Ali agora não existe mais separação entre o santo e o santíssimo. Aqueles que não podiam adentrar o santíssimo porque a glória de Deus os teria destruído, agora por Jesus estamos todos sacerdotes, reinos eternos, sacerdotes de Deus diante do Shekinah, a glória de Deus. É a arca da aliança que teve o véu rasgado. Deus se mostra ao mundo através de Jesus, através de você, sacerdote, representante de Deus na terra e depois nos mundos, como acabei de dizer agora há pouco. Estamos creditados com Jesus, com a justiça de Jesus. E depois no verso 7 do capítulo 3 de Gálatas, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Portanto, não só os filhos da carne, os consanguíneos, mas aqueles descendentes, aqueles ascendentes de Jesus, a prostituta Raabe, Ruth, aquelas pessoas que não eram consanguíneos diretos, passaram a ser sangue de Jesus, passaram a ser ascendentes. E eu e você temos o sangue de Jesus por descendência abrâmica, pela fé e pela obediência. São as duas coisas que Paulo está nos instigando e nos ensinando. Veja mais, verso 9. Vamos ainda para o verso 8. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, eu e você pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Ficou claro, não é apenas para Abraão, é para todas as nações. Mas tem gente que não quer. Deus não obriga, mas todas as nações são abençoadas pela sua presença. A luz do sol, a chuva, os alimentos vêm de Deus e você vem de Deus para alimentar os povos com esperança, com a promessa cumprida de Jesus ter vindo e morrer por nós, a promessa de salvação feita pela arca, pelo concerto de Deus e pela salvação que foi prometida. Eis que farei novas todas as coisas e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São duas promessas que eu juntei agora para dar luz ao nosso entendimento. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Você, homem de fé, é abençoado junto com Abraão. Não perca a fé, não perca a esperança diante das grandes dificuldades que estão diante de nós. Aqueles que se acham condenados pela lei, acham talvez que a lei não tenha serventia, mas pensam que por ter matado, por ter roubado, por ter adulterado, por ter mentido, por ter outros deuses, ídolos, por não guardar o sábado, estão perdidos. São chamados à obediência, mas muito mais que isso, é o que diz Paulo aqui no capítulo 3 de Gálatas, versos 27 e 29. Isso faz tremer, veja só. Leio o 26 também. Todos vocês que são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, no outro lugar, a fé de Cristo Jesus também serve, é o que é a fé que Jesus tinha, e a fé nele, em Jesus. São as duas expressões. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo revestiram-se. Então nós estamos revestidos de Cristo. Nós estamos com a justiça do Filho pródigo que veio do lodo do trabalho com os porcos, com a sujeira desse mundo, e sem justiça alguma falou: Pai, eu não mereço nada. Permita que eu seja um trabalhador na tua seara. Eu venho dos porcos, estou todo sujo, me aceita, Pai. Então nós que vimos o mundo do pecado, da condenação da lei, não que a lei não exista, ela está aí para mostrar que nós precisamos de um Salvador, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas não da graça. Se todos pecamos é porque existe lei, porque não há lei sem pecado. Não há pecado sem lei. Por quê? Porque Paulo diz, e a Bíblia fala, que pecado é transgressão da lei. Portanto, se nós temos pecado para ser aceito pela graça de Jesus, nós precisamos ser aceitos pela graça, embora pecadores, é porque existe lei, a lei não foi abolida. Não penseis que vim derrubar a lei ou os profetas, eu vim mostrar como se cumpre, foi assim que Jesus disse, eu vim aprimorar, eu vim dar cumprimento, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas.
E Paulo vai explicando isso de uma maneira eloquente. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Que tutor? Aquele que está no verso 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora somos justificados por Cristo. Justificados do quê? Repito, do pecado. Que pecado? A transgressão da lei. A lei existe, nos mostra que somos pecadores. Jesus nos oferece a graça e a transformação para a obediência. Obediência aqui à lei. Estamos num ciclo vicioso. A lei mostra o pecado, Jesus mostra a graça, Jesus dá a obediência, porque no céu ninguém vai matar, ninguém vai roubar, ninguém vai adulterar. Ou será que nós teremos um inferno nos céus, um inferno de novo na terra? Não. Jesus venceu o mal. Satanás e os seus anjos, os seus seguidores, serão destruídos eternamente. Você, eu, somos seres transformados pela graça, empoderados pelo poder de Jesus para vencer o mal por Jesus, não como um perfeccionismo, não porque nós vamos vencer por nossas forças ou porque seremos melhores que os outros, mas pela graça sois salvos, pela fé. A fé de Abraão nos torna sangue de Jesus, consanguíneos de Jesus, e o universo nos enxerga com a graça de Jesus, com o sangue de Jesus. Ninguém do universo pode dizer nada contra o Criador de todas as coisas. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais no controle do tutor. Você e eu estamos na presença direta de Deus, o véu se rasgou. E você está assistindo agora, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar diariamente, pedindo sempre a Deus que traga essas bênçãos para nós através da sua palavra. Não perca também 5 minutos, vem Entende. Todos os dias trazemos essa mesma mensagem do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia de uma maneira resumida, para quem está com pressa, assiste, curte, compartilha e depois, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, alcança teu coração com a calma, quando Deus está no silêncio, na paz, que só Deus sabe dar. Que Deus te abençoe muito e faça prosperar a sua vida com muita luz, com muita paz, com a graça que Ele te deu e com a promessa cumprida antes em Jesus e logo mais pela redenção de todos nós com a segunda vinda de Jesus. Vê e entende, curte, compartilha, segue a programação, leva Jesus aos outros, compartilhando em nome de Jesus. Nós pedimos as bênçãos dos céus para vocês.